Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 6h30 da manhã, são 14 graus. Bom, eu levantei até mais cedo, porque eu nem precisava, né? Acordo cedo, fico sem ter o que fazer. Normalmente eu vou preparar vídeo, terminar roteiro. Mas o dia estava tão bonito, a manhã começou tão bonita, que eu resolvi sair mais cedo. Aí hoje é dia de feira, que a pessoa compra as verdurinhas. Aqui, gente. Não conhece o altamente poluído, mas lindo céu de Catalão em Goiás. É isso aqui. Pessoas, ontem aconteceu o que era esperado, né? Vitória do Trump no debate. Mas isso é evidente, porque o Joe não tem condição. Tipo, nenhuma, não tem condição. Eu sinceramente não sei se alguém permitiu que o Joe tentasse se candidatar por maldade. Sabe, hoje em dia tem uns tipos estranhos de perversidade, então pode ter acontecido. Ou se porque realmente, por alguma insanidade, acreditava que ele tinha condição e estava, na verdade, pensando em ocupar o cargo de vice, né? E aí, bom, a natureza faria seu trabalho e o vice assumiria. Não sei. O Partido Democrata, historicamente, é o mais ligado a grandes corporações, principalmente de finanças e do setor de armas. Por estranho que pareça, o Partido Republicano é muito mais conectado à defesa das pessoas e da classe trabalhadora americana. Embora não seja uma defesa assim, não. É menos pior. Mas o Partido da Guerra, o Partido da Banca, é o Democrata. Certo? E nós estamos falando bastante sobre isso, porque é importante. Eles conseguiram, os democratas, conseguiram convencer as pessoas que eles defendiam os trabalhadores. Veja só, duas coisas aconteceram simultaneamente. Num determinado período histórico, os sindicatos tinham um poder muito grande dentro do Partido Democrata e efetivamente influenciavam a série de políticas. Mas aí os Clinton trataram de expulsar os sindicatos, na prática, expulsar os sindicatos do Partido Democrata, certo? E, ao mesmo tempo, isso se juntou a outra tendência. Qual tendência? A tendência de substituir a luta de classes, né, por luta de identidade. Os Panteras Negras levavam muito a sério a luta de classe. Por isso que o FBI fez o que pôde até conseguir exterminar o partido, assassinando ou prendendo os líderes e combatendo impiedosamente todos eles. Então, se você luta nos Estados Unidos, você está lascado, camarada. Agora, se você finge que luta, aí não. Eu gostaria de comentar, muito que rapidamente, a questão das universidades de Colômbia, onde surge o racialismo, o colorismo, né? E Stanford, onde a pauta LGBT ganha força. Essas universidades, olha, isso aqui muda de pitaia. Você muda de pitaia. Essas universidades, elas são profundamente sionistas, certo? E vocês podem perceber esse sionismo pela maneira brutal com a qual elas combateram os estudantes, e no caso de Stanford, até os pais dos estudantes que protestavam em favor dos palestinos e contra o país
as políticas infanticidas e feminicidas do país cujo nome nós não podemos dizer. Então, a maneira brutal como essas duas universidades reagiram, ela demonstra o profundo sionismo delas, certo? Isso não é de agora. Vocês acham que começou com as atuais administrações? Não é de agora. Sempre foram universidades profundamente sionistas. E nós sabemos, ontem até postei um vídeo explicando a relação profunda entre o Estado, cujo nome nós não podemos dizer, e a repressão violenta contra populações indígenas nas Américas. Nós vimos que só na Guatemala, graças ao apoio crucial do Estado ilegítimo, 200 mil indígenas foram desvividos. O Estado, cujo nome nós não podemos dizer, repito, esteve envolvido no desvivamento de 200 mil indígenas apenas na Guatemala. Porque basicamente é isso que eles fazem na Palestina. Desvivem pessoas indígenas. Certo? No total, a quantidade de pessoas, principalmente indígenas, mas também pobres e tal, camponeses, que perderam a vida graças ao apoio do Estado ilegítimo na América Latina, é até difícil de contabilizar. É um número enorme. Certo? É um número enorme. Por quê? Reitero, eles vendem armas, né? Ganham muito dinheiro vendendo armas, vendem treinamento, trabalham como jagunços, né? Assassinos de aluguel dos Estados Unidos, mas também porque desenvolvem e aperfeiçoam técnicas de repressão contra indígenas, que é exatamente o que eles fazem na Palestina ocupada. Aquelas pessoas de origem europeia oriental, né? Mas a questão aqui, se a gente for parar para pensar, é outra. Os Estados Unidos, eles sempre mesmo, foram a nação que exterminou populações indígenas. O processo de formação dos Estados Unidos passa pelo extermínio da população indígena. Olha esse videozinho aqui bem curto. Então, ficou claro, né, que esse é o modus operandi, o leitmotiv dos Estados Unidos desde o surgimento do país. Certo? Desde o surgimento do país, os Estados Unidos são assim. A nação indispensável, como eles se autonomeiam, surgiu desse extermínio, desse genocídio, né, da população indígena. Depois, a Guerra Hispano-Americana, o pós-guerra foi muito mais letal do que a guerra. Por quê? Fizeram a guerra, né, contra a Espanha em 1898, venceram e depois lutaram, teve a guerra contra a população indígena das Filipinas, que causou muitíssimas mais mortes do que a própria Guerra Hispano-Americana. A guerra contra a população de Guam, contra a população de Samoa. E antes disso, quando eles tomaram Havaí, eles exterminaram o reino indígena independente. Correto? A lógica dos Estados Unidos, de todo o processo de formação territorial, de estruturação econômica, sempre foi essa: extermina a população indígena, rouba tudo que é dela ou a escraviza de alguma forma.
É isso que os Estados Unidos sempre fizeram. Nesse sentido, o que Israel faz não é algo novo na história humana. Muito pelo contrário, é mais do mesmo. É a essência da civilização ocidental. A essência da civilização ocidental é exatamente isso. Eu não sei porque as pessoas se enganam. Provavelmente porque elas mentem, né? Você vê o homúnculo herdeiro ANCAP. E aí você vê aquele é um pedaço de homem, né? Aquele rabisco de homem. O rabisco de homem, o incel lá, ele gosta de se vestir de cavaleiro medieval, de defensor da fé cristã. Só que, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Opa, peraí. Pão de queijo, só um pouquinho, gente. Já depois a gente reflete. Primeiro vou comer um pão de queijinho. Gente, antes de eu continuar, deixa eu explicar. Eu tenho o hábito de sempre que eu passo por aqui, tenho um dinheirinho, eu compro pão de queijo pra mim e pro meu irmão. Aí eu acabei de dizer que hoje tem feira. Então por que eu compro dele? Deixa eu explicar a lógica daquela mini quitanda. Normalmente o que acontece? As pessoas terceirizam a produção de salgado. Ele não. O dono é quem faz tudo. Incrível, não é? Ele faz todos os salgados. A maior parte é assada, mas tem alguns que são fritos. Mas ele que faz todos os salgados. Ele compra os ingredientes, ele prepara, ele monta, ele assa ou frita, conforme o caso. Então o salgado dele está sempre muito fresco, sempre muito fresco. Vocês nunca vão encontrar lá uma coxinha rançada. Não. Os negócios deles são muito frescos. E ele leva esse negócio de muito fresco a sério. Ele fabrica, levanta de madrugada, fabrica os salgados e não frita muitos não. Não assa muitos não. Só quando vê que os que ele tem já está acabando. Certo? Então a única coisa que é comprada é o pão de queijo. Evidentemente, um pão de queijo é R$1, não é um pão de queijo, né? E assim, ele compra de Aparecida de Goiânia, que é o melhor pão de queijo de padaria. É diferente pão de queijo de padaria com pão de queijo de quitanda. Pão de queijo de quitanda é pão de queijo mesmo. Então é o melhor pão de queijo de padaria da cidade. Melhor pão de queijo de padaria da cidade. É porque ele tem um salzinho, tem uma gordurinha, você sente o sabor de pão de queijo. É um pão de queijo, sabor pão de queijo. Excelente. Então, a feira é pra gente comprar verdurinha, certo? Feira pra gente comprar verdurinha. Leite cru, essas coisas. Que o dinheiro der. Então assim, é por isso que eu, sempre que eu posso, eu compro meus pães de queijo. E às vezes quando a grana tá boa, eu compro até salgado pra dividir com meu irmão naquela lojinha, naquela quitandinha. Vai lá e assim, aqui vocês devem ter percebido, e eu já mostrei várias vezes, aqui é o quarteirão jurídico. Olha lá, ó. O fórum, o tribunal do júri, Ministério Público, ali Câmara dos Vereadores, aqui é Justiça do Trabalho. Então tem muitos escritórios de advocacia, muitos, igual aquele de baixo, que são os quarteirões médicos, né? Aqui são os quarteirões jurídicos. Então tem muita gente que come lá. E assim, desde os trabalhadores da construção civil, olha lá, ó, desde os trabalhadores da construção civil, funcionários de todos esses edifícios, passando pelos próprios advogados e pelos próprios médicos, as enfermeiras. Não, as enfermeiras preferem comer lá em cima. Eu não culpo mulher de evitar muito contato com homem, não. É assim, não tem, né? Não vou defender o meu gênero de maneira irrefletida.
Enfim, todo tipo de gente compra lá, porque o preço é bom. R$7 o salgado, R$1 o pão de queijo. O café é grátis e a comida é sempre muito fresca. Muito fresca. Dá gosto, sabe? Dá gosto. Agora sim, a gente pode falar de geopolítica. Nós estávamos falando especificamente dos Estados Unidos, né? A maneira como eles operam. E que essa expertise de exterminar populações indígenas e roubar tudo que elas têm foi passado para a colônia deles. Mas o interessante é que é uma colônia funcional. O Estado ilegítimo é uma colônia funcional. Não é um local para onde americanos foram, embora muitos americanos tenham mudado para lá. Muitos. Por que eu digo colônia funcional? Porque lá não é necessariamente de americanos. É uma colônia para americanos. O Estado legítimo é uma colônia para os interesses americanos. Entendem? A lógica é bem diferente. Aquele país faz as coisas que os Estados Unidos não podem fazer. Por que eles podem servir de jagunços, de assassinos de aluguel, como aqui nas Américas e tudo mais? Por um motivo simples. Sempre que eles forem denunciados, eles se fazem de vítimas. Mataram 200 mil indígenas na Guatemala. Ai, nunca mais. 6 milhões. Holocausto. Participaram praticamente de todos os golpes e perseguição a trabalhadores, camponeses e comunidades em toda a América Latina. Nunca mais. 6 milhões. Então não interessa o que eles façam. Eles tinham uma desculpa muito grande. Por isso, resolver o problema do Estado ilegítimo é resolver os problemas da América Latina e da humanidade. Ok? Tenha um bom dia.